Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Você que me assiste, peço a você que contribua com esse canal. Se você não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, se inscreva. Dá uma curtida também nesse vídeo, compartilha. Tudo isso ajuda o canal a se desenvolver. Meus queridos e amados irmãos, um vídeo aqui bem rápido para falar de 3 personalidades que são adeptos da teologia da libertação no Brasil. Um deles, Leonardo Boff. O segundo, o tal Frei Beto. E o terceiro é o padre Júlio Lancelotti. Nada contra a pessoa desses indivíduos, nem pessoalmente da minha parte eu tenho nada contra eles, porque não os conheço pessoalmente e não sei quem os são. Apenas conheço um pouco do que eles defendem, que é a teologia da libertação. Não só defendem, como são propagadores dela dentro do Brasil. Então veja, os 3 fizeram a crítica ao Papa recém-eleito Leão XIV. E por quê? Por causa da sua primeira homilia. Veja, a primeira homilia do Papa foi criticada por Frei Beto, por padre Júlio Lancelotti e por Leonardo Boff. E por quê? Por quê, meu irmão? Por quê, minha irmã? Porque eles criticaram a homilia a grande homilia do Papa Leão XIV. Depois você vê aqui no canal a homilia na íntegra, eu também postei. E também tem acho que é o último ou penúltimo vídeo ao vivo que eu fiz aqui, meditando sobre a homilia do Papa Leão XIV, a primeira homilia que ele faz para os cardeais. E a crítica foi feita a esta homilia, ou foi criticada a homilia, por quê? Simplesmente porque o Papa, o Santo Padre, o Papa, falou sobre fé. Veja, falou sobre fé. Leonardo Boff, foi excomungado da igreja, porque entrou aí no rumo da teologia da libertação e agora é a ecoteologia da libertação integral ou coisa mais. E o Frei Beto também, adepto da teologia da libertação, o padre Júlio Lancelotti, nem se fala. Por que criticaram? Porque a homilia do Papa Leão XIV foi uma homilia que focou na fé, focou na pessoa de Jesus, focou na messianidade de Cristo, quando Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, naquele diálogo onde Jesus pergunta aos seus apóstolos quem o mundo pensa a respeito de Jesus, o que é que o mundo pensa a respeito de Jesus, ou quem é Jesus para o mundo, e também quem é Jesus, ou o que os apóstolos pensavam de Jesus. E aí Pedro, por uma revelação do alto, por uma graça do Espírito Santo, uma graça que a gente conhece também, ali já pré-anunciada como a infalibilidade, a graça infalível que o Espírito Santo concede ao Papa para proclamar uma verdade de fé. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E essa graça é uma graça infalível. Ele não falha quando ele proclama isso. Então, o Papa o Papa Leão XIV vai dirigir toda a sua homilia nesse diálogo e vai falar a respeito daquilo que as pessoas do mundo pensam de Jesus, que Jesus é um super-homem, que Jesus é um homem legal, que Jesus é um líder, que Jesus é isso, que Jesus é um bom psicólogo, que Jesus é um grande... Ou seja, qualquer coisa, menos que ele é o Cristo, que ele é o Messias, que ele é Deus. E também vai focar na grande verdade de que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador do mundo. E ele diz, o único Salvador do gênero humano. E aí, como a teologia da libertação não sabe o que é salvação no sentido real, natural, na essência desta palavra, quando se fala nas escrituras e também se fala dentro da doutrina católica, na tradição apostólica, e também aí quando é administrada, anunciada, falada pelo magistério da igreja, aí
eles simplesmente, por não acreditarem nisso, por acreditar numa libertação aqui, na luta de classe marxista que foi implantada aí dentro da teologia, um reino emanente, um reino que se faz aqui, como uma, vamos dizer assim, uma síntese do comunismo, que poderia ser implantada dentro do mundo religioso. Aí, pelo Papa falar de fé, aí Leonardo, o Frei Beto vai dizer que o Papa falou de fé, mas pouco falou de amor. Meus irmãos, o Papa focou em uma das 3 virtudes teologais. A fé é a primeira dela. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso crer primeiro que Ele existe para poder se aproximar dEle. Para poder se aproximar dEle. Jesus, quando se encontra com todas as pessoas que Jesus cura, Jesus só cura estas pessoas, só liberta, falando de libertação, só liberta essas pessoas porque elas creem. Ele diz: seja feito conforme a tua fé te curou, a tua fé te salvou, foi feito de acordo com a tua fé. Ou seja, as pessoas são libertas do poder de Satanás, são libertas de toda a estrutura de corrupção do mundo e do pecado na alma e na vida dela pessoal, por causa da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, vai dizer assim: o que é a fé? A fé é a fé é o fundamento da esperança, a certeza das coisas que não se vê. Aí vai dizer assim: foi ela que deu glória aos nossos antepassados, porque foi pela fé que Abraão fez isso, foi pela fé que Noé fez isso, foi pela fé que Isaac fez isso, foi pela fé que... Ou seja, pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E infelizmente esses homens criticaram o Papa, não somente por causa da sua primeira homilia ser centrada naquilo que a igreja deve ter mais claramente diante dos seus olhos: a fé no Messias, no único Salvador da humanidade. E por isso ele é criticado, por isso ele foi criticado, porque ele falou de fé, porque ele falou que sem fé é impossível reconhecer que Jesus é o único Salvador do gênero humano. Infelizmente, esses homens que querem paganizar, mundanizar a igreja, tornar a igreja simplesmente uma ONG que defende a ecoteologia integral, que defende as ideologias, como a ideologia de gênero, a ideologia abortista, a cultura da morte, a cultura woke. Então esses homens querem fazer simplesmente da igreja uma ONG que defende interesses internacionais, como por exemplo a Agenda 2030 da ONU e outras coisas a mais. Mas só, meus irmãos, e também criticaram o Papa por causa das suas vestes, uma veste mais tradicional, uma veste mais pomposa, mais tradicional, também o criticaram por causa disso. Então, meus irmãos, esse vídeo aqui é para dizer: esses homens estão morrendo de medo. Por quê? Porque surgiu um Papa que aparentemente vai voltar a fazer com que muitas coisas que foram esquecidas na igreja seja relembrada, como por exemplo a fé, como por exemplo Jesus é o único Salvador da história humana, do gênero humano. E sem observarmos o que Ele é e sem aderirmos à verdade de que Ele é o nosso Salvador, nada no mundo fica de pé. Então, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Viva Cristo Rei, salve Roma, salve a Igreja, salve o Papa Leão XIV, e que Deus o abençoe e o encoraje para trazer de novo a catequese integral sobre os mandamentos, o nosso credo, os sacramentos e tudo mais que a Igreja tem no seu tesouro de fé. Amém. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.